Deus, boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um, amém? Glória a Deus. Feliz Páscoa, feliz ressurreição de Cristo, feliz vida. Se você está alegre, coloque-se de pé, em o nome de Jesus. Se você vive a vida de Deus, você pode começar a aplaudir a Ele, glorificar a Ele, agradecer a Ele, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele morreu a nossa morte, para a gente viver a vida dEle. Ele não está pregado em uma cruz, Ele não está num cativeiro, Ele não está num sepulcro, Ele vive, Ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Ele está aqui agora, Ele vai estar com você amanhã, Ele vai estar com você na eternidade. Se você recebe essa verdade, glorifica Ele em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Boa noite para você que está em casa também, está nos assistindo. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe para a glória de Deus, amém? Quem está preparado para aquilo que Deus tem para essa noite? Nós já tivemos um culto hoje, 9 horas da manhã, ali em frente ao SESI. Quem estava lá? Deixa eu ver. Dá um glória a Deus aí se você estava lá. Foi bênção demais, não foi? Glória a Deus. Já tivemos também ali no Mineirão às 18 horas. Estamos aqui agora. Em nome de Jesus, eu quero compartilhar uma palavra com vocês, uma palavra que tem a ver também com o tema de Páscoa, mas tem muito mais a ver com a realidade que nós estamos vivendo hoje. O tema da mensagem é voz, anjo e trovão. Repita comigo, voz, anjo e trovão. Nós vamos identificar onde nós estamos nessa situação, amém? Então, se você quer saber mais, preste atenção, fique ligado, que a sua mente esteja cativa à palavra de Deus, que toda distração, eu repreendo agora, toda distração, todo impedimento, toda seta inflamada do maligno, que saia agora por terra, em nome de Jesus, amém e amém. Pegue aí, por favor, sua Bíblia, abra comigo, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 12, nós vamos ler apenas 2 versículos, versículo 29, e o versículo de número 30, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 12, versículo 29 e versículo de número 30, em o nome de Jesus, aleluia. A igreja encontrou? Amém? Quem encontrou aí diz amém. Não, os irmãos vieram para a igreja, está todo mundo acordado. Deixa eu fazer uma pergunta melhor, está todo mundo vivo? Aquele que está vivo, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor. Quem encontrou, diga amém. Amém. Aí melhorou, glória a Deus. Vamos lá, versículo 29 e versículo 30. A palavra de Deus vai dizer assim: a multidão que ali estavam, e ao ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Mas Jesus disse: essa voz veio por causa de vocês e não por minha causa. A multidão disse que havia trovejado. Alguns disseram que um anjo tinha falado. Mas Jesus disse: essa voz veio não por minha causa, mas por causa de vocês. Glória a Deus. Coloca a Bíblia na cadeira, feche os seus olhos. Vamos fazer mais uma oração nessa noite, em o nome de Jesus. Paizinho querido, eu quero agradecer ao Senhor pelas suas misericórdias, pelo teu amor, pelo teu zelo, pelo teu cuidado com a tua noiva, por tão grande misericórdia que o Senhor tem conosco, Senhor. Eu agradeço ao Senhor por cada vida aqui presente, por cada vida que está acompanhando online. Eu agradeço ao Senhor por cada vida que ainda vai acompanhar essa palavra online. Que o Senhor, ó Deus, fale conosco. Ó Deus, abra o céu sobre este lugar. Pai, abra o nosso entendimento, o nosso coração, para aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que não seja, ó Pai, somente uma visita à casa do Senhor de forma religiosa, mas que seja, ó Pai, uma vinda para participar da tua mesa, para comer do teu pão, para beber do teu vinho, para ser edificado, para ser transformado e transformado. Senhor, usa
esse humilde filho servo do Senhor com poder e grande graça. Alinha a nossa mente à mente de Cristo. Alinha o nosso coração ao coração de Cristo. Alinha os nossos ouvidos, os nossos lábios à revelação que vem do céu. Pinga o colírio nos nossos olhos e arranca tudo aquilo que insiste ou tenta e de impedir de nós vermos e enxergar como o Senhor vê e enxerga. Alinha as nossas mãos para nós exercermos o chamado qual o Senhor nos confiou com excelência. E alinha os nossos pés para andarmos no caminho que o Senhor já preparou para nós andarmos nele, em o nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor e tomar o seu assento. Glória a Deus. Aleluia. Voz, anjo e trovão. Nesse capítulo, eu gostaria depois que você lesse todo o capítulo lá na sua casa. Esse capítulo, ele acontece, principalmente esse momento, depois que Jesus, ele faz. Não existe milagre maior ou melhor, milagre é milagre. Mas um milagre extraordinário, podemos dizer assim, porque foi a ressurreição do seu amigo, a ressurreição de Lázaro. Jesus, após andar por Cafarnaum, Betânia e por outros lugares, Jesus sabia que os últimos dias dele na terra aconteceria quando ele fosse de fato ir para Jerusalém, quando ele fosse confrontar os saduceus, os sacerdotes, quando ele fosse falar quem ele era de verdade. E ele sabia que se ele revelasse quem ele era de verdade, aquilo pelo qual, o propósito pelo qual ele veio na terra, ou Deus enviou ele na terra, iria se cumprir. Que era a entrega dele, que era a vida dele, que era o sangue dele, que era aquilo que ele era como Deus em forma corpórea humana, se entregue para ele morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida dele. Então Jesus, ele sabia que quando ele fizesse aquele milagre, ia espalhar, ia ser incontestável que ele era o Filho de Deus. Porque dentro da lei, dentro dos princípios, o morto poderia ressuscitar depois de 3 dias. Mas Jesus esperou Lázaro dentro do sepulcro dele por 4 dias. E quando ele chegou, ele falou: Lázaro, venha para fora. E Lázaro veio, e tinha uma multidão que acompanhou aquele milagre. E depois daquilo, Jesus, ele decidiu entrar em Jerusalém para cumprir o propósito qual Deus tinha chamado ele. Algumas pessoas ouviram que Jesus ia entrar em Jerusalém e fizeram uma preparação para Jesus. Mas antes disso, antes de Jesus ressuscitar Lázaro, a palavra nos diz que Jesus chorou. E muitos dizem que Jesus chorou porque Lázaro estava morto. Mas eu prefiro pensar que Jesus chorou sabendo que ele um dia ia estar naquele sepulcro bem breve, e que assim como ele ressuscitou Lázaro, o Pai ia ressuscitar ele. Que ele ia passar por todo o Calvário, que ele ia passar por toda a dificuldade, ele sabia que ele tinha que enfrentar tudo, ele chorou pelo propósito que ele tinha que fazer, mas sabedor de que tudo aquilo que ele tinha que passar, o Pai era com ele. Quando ele viu aquela pedra do sepulcro rolar, quando ele ressuscitou a Lázaro, ele já imaginou a pedra do sepulcro rolando, para ele ressuscitar em glória, para ele vencer a morte, para ele vencer o inferno e trancafiar Satanás. Foi assim que aconteceu. Jesus então resolve entrar em Jerusalém. Só que Jesus não entra com pompa e circunstância. Como que a gente imagina um rei? Bem vestido, coberto de ouro, com os melhores cavalos e carruagens. Mas em Zacarias 9:9, aonde, igreja? Em Zacarias 9:9 havia uma profecia que o rei, o Messias, entraria em Jerusalém montado em um jumento, filho de uma jumenta. Jesus entra em Jerusalém montado numa jumenta, e todo mundo recebe
com folhas e ramos, dizendo: Hosana, Hosana ao Rei dos Reis, Hosana ao Filho de Deus. E Jesus foi glorificado quando ele entrou como Rei, como Messias e como Filho de Deus em Jerusalém. Você pode dar um glória a Deus, ouvir só um aleluia, glória a Deus. Mas depois disso, Jesus então, ele começa a revelar que ele iria morrer. Então ele começa a falar para as pessoas, ele começa a falar para aquela multidão que ele estava, que ele iria morrer. E ele começa a dar detalhes daquilo que iria acontecer com ele, que chegaria a sexta-feira já chegou, mas já passou. Que chegaria o sábado, que o desespero ia tomar conta de todo mundo, e agora o mestre se foi. O que será de nós? Mas que o domingo o sol da justiça nasceria. Chegou o domingo, a pedra do sepulcro rolou, e ele ressuscitou. Ele começou a falar aquilo, ele começou a declarar tudo aquilo, mas até que ele fala: Deus, glorifica o teu nome. E Deus libera uma voz dos céus: eu já glorifiquei e glorifico agora novamente. Ele disse: eu já glorifiquei e glorifico agora novamente. Porém, tinha 3 níveis de pessoas naquele lugar: a multidão, os discípulos fiéis e o Filho de Deus. Repita comigo: a multidão, os discípulos fiéis e o Filho de Deus. A multidão escutou a voz de Deus, mas a interpretou como trovão, porque não tem intimidade, porque não tem relacionamento, porque não conhece a voz de Deus. Os discípulos fiéis interpretaram aquela voz como de um anjo, porque Jesus ainda não tinha subido, e eles estavam em um treinamento com o Senhor. Mas Jesus, ele conhecia a voz do Pai, e ele disse uma coisa: essa voz é do meu Pai, e ela veio não por mim, mas por vocês. Eu vou repetir. Ele disse: essa voz que veio do céu, ela veio não por mim, pelo Filho de Deus, mas por vocês. A voz de Deus continua vindo hoje para mim e para você, mas nós temos que saber em qual nível nós estamos. Nós estamos no nível da multidão que não discerne, não consegue discernir a voz de Deus e acha que é um simples trovão de uma tempestade que está vindo. É certo que a voz de Deus é como muitas águas. Ou nós já mudamos de nível, nós já estamos interpretando de uma forma espiritual melhor, nós estamos entendendo como uma voz de anjo. Mas havia um tempo em que nós precisávamos de homens nos representar. Nós precisávamos da santidade de alguém para ir no Santo dos Santos, uma vez por ano, para a remissão dos nossos pecados. Mas na cruz do Calvário, o véu se rasgou do alto a baixo, e nós não precisamos mais de homem nenhum. Nós temos livre acesso à sala do trono, nós temos livre acesso ao Santo dos Santos. Nós podemos entrar na presença de Deus em qualquer momento, independente da circunstância, independente daquilo
Santo dos Santos. Aí nós vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Como que a voz de Deus é para você? Como que você discerne a voz de Deus? Deus fala diretamente com você? Você consegue ouvir a voz de Deus audível, como você está ouvindo a minha voz nesse microfone? Ou Deus fala no seu interior com sentimentos? O seu coração começa a palpitar, você começa a tremer, você começa a sentir uma presença santa, e você sabe que Deus está falando com você. Ou você ouve a voz de Deus através de outras pessoas direcionadas por Deus para falar com você. Agora, quantas vozes estão nesse mundo falando com você, te tirando do verdadeiro princípio e fundamento da palavra de Deus, te direcionando para os trovões? Tem muita gente só preocupado com o que está acontecendo. Assim como tem trovão, voz, trovão e anjo, ou voz, anjo e trovão, também nós temos situações que nos acometem, que nós achamos que nós estamos ouvindo aquilo que é de Deus, mas não é. Também existem vozes que estão nos tirando da presença de Deus. Como que nós estamos interpretando o tempo de hoje? Para você, o tempo de hoje é tudo normal? Tudo que está acontecendo é normal? Ou o tempo de hoje são sinais que Jesus está voltando? Se para você tudo é normal o que está acontecendo hoje, você está na turma que escuta a voz de Deus como trovão. Se você é daqueles que enxerga as coisas como sinais, você está na turma daqueles que estão ouvindo a voz como anjo. Mas se você tem certeza que o que está acontecendo aponta para a volta de Jesus, você está ouvindo a voz do Todo-Poderoso. Nesse tempo no qual nós lemos o texto, Jesus ia participar da última Páscoa antes da crucificação e da ressurreição. O povo estava esperando o Messias, estava esperando o Mestre, e ele veio com boas novas e muitos não o reconheceram. Mas mesmo assim ele morreu por todos e ressuscitou e vive para sempre. Mas nós estamos como aquele povo, sabia? Na mesma condição daquele povo, esperando o Messias, mas não vir, mas voltar. Agora, dentro de tudo isso que está acontecendo conosco, Jesus está voltando, igreja. Eu não sei você, eu não sei se sou só eu, mas a cada dia que passa, eu sinto mais a presença de Deus chegando para a vinda de Jesus. Que tipo de voz você tem escutado? O primeiro nível que eu quero compartilhar essa noite com você é a intimidade que revela tudo intimamente. É quando nós escutamos a voz de Deus. A intimidade que revela tudo intimamente. É quando você está vivendo como Paulo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando você vive nessa condição, você escuta a voz do Senhor. Mas esse mundo tem vozes. E tem vozes até que vêm para enganar. Tem muita gente que está terceirizando o pastorado para a internet.
Tem muita gente que está alimentando de palavras de pessoas que estão até pregando e ministrando versículos da Bíblia, mas não tem nenhum tipo de envolvimento com a igreja, com o corpo de Cristo. Ele está apenas numa tela. Eu não estou falando que você não pode pregar numa tela, eu também coloco vídeos nas redes sociais, mas se esses vídeos, essas palavras, esses versículos não te apontar para Cristo, proteja sua mente, proteja o seu coração, proteja a sua vida e sua família, porque são nicolaítas. Nicolaítas são aqueles que são caçadores de homens, de ego e adoração dos homens. É aquele que aponta para ele, para a palavra dele, para a ideologia dele e para o curso dele, ainda quer tirar dinheiro de você. Mas procure aquele que fala a verdade, que não faz você depender dele, mas que leva você para o caminho de Cristo. Fala, eu sou apenas um canal do chamado de Deus, do propósito de Deus, para trazer a verdade a você. Mas a verdade que eu trago a você, não é para você vir a mim, é para você ir a Ele. Não que eu não possa te atender, orar por você, cuidar de você, como os pastores da igreja, como o nosso pastor presidente, pastora Luciano, que são os nossos pastores aqui da igreja, cuidarem de nós, esse é o nosso papel. Mas o nosso papel é cuidar de você e te apontar para Cristo. É que você consiga viver verdadeiramente com Cristo. É um ponto. Deixa eu falar uma coisa, você não precisa de mim. Você não precisa para entronizar das pessoas do louvor. Você só precisa de um coração obediente, contrito e que ama a Deus. Nós estamos aqui para te servir, o louvor está aqui para te servir, essa igreja que está aqui para te servir vai continuar fazendo isso. Mas nós não podemos ser âncoras para você em Cristo. Nós só temos que ser como João Batista para você. Só preparar o caminho para ele vir. Esse é o nosso papel. Nós somos João Batista. Só preparar o caminho para quando ele voltar, você estiver pronto para subir juntamente com ele. Mas infelizmente, existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, não estou falando da IBTA, eu acho que todo mundo da IBTA vai subir nas nuvens com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas tem muita gente que acha que está com Cristo, acha que está vivendo com o Senhor, mas ele vai chegar no último dia e vai falar, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Como nós estamos vivendo? Que tipo de voz nós estamos deixando entrar na nossa mente? Que tipo de conteúdo nós estamos deixando na nossa mente? Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer entender qual é a verdadeira voz de Deus, ela está aqui. Ela não está aqui. Ela está aqui. Pode aplaudir o Senhor. Deixa eu te falar mais uma coisa. Deus não desfala a palavra dele. Toda vez que Deus falar com você, Ele vai falar muito próximo da palavra dele. Mas por que, pastor, muito próximo? Porque Ele tem um rema para você na palavra dele. Ele vai te dar um plus, Ele vai te dar uma revelação, Ele vai te dar algo a mais, Ele vai te dar algo íntimo, que vai falar com você e através de você. Se você procura a verdade está ao seu alcance. O segundo nível que eu quero compartilhar com vocês é o nível dos discípulos fiéis, que começaram a discernir algo sobrenatural, mesmo sem a profundidade de discernimento. Eles começaram a discernir, mas aparece a voz de anjo. Porque eles estavam andando com Jesus, eles começaram a progredir, eles começaram a ter mais intimidade, eles começaram a ouvir a palavra de Deus, eles começaram a caminhar com Jesus. Tanto é que eles foram cair em si, que quando Jesus foi glorificado, quando ele entrou em Jerusalém no jumento, que era Zacarias 9:9, e que estava falando dele, a ficha deles demoraram a cair.
Ele falou, olha, é verdade, está escrito, porque é constância, é um processo, é cíclico, é dia a dia. Relacionamento com Jesus não é só hoje, não foi só ontem, tem que ser amanhã, depois da manhã, depois, todo dia, até Jesus nos buscar. Jesus está voltando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Um culto como esse, palavras como essa, começa a nos dar organização, para a gente começar a colocar pensamentos livres em pensamentos cativos à palavra de Deus. Pastora Giane, quantos pensamentos livres têm impulsionado os cristãos a pecarem, a se afastar de Deus, porque eles estão mais preocupados com o que está acontecendo agora, do que viver intimidade com Deus. Os pensamentos estão livres, eu penso aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, e ninguém tem nada a ver com isso. Fica com o pensamento livre e vai para o inferno. Os nossos pensamentos têm que estar cativos ao Senhor e na palavra de Deus. Se não tiver aqui, não serve para você. Pensamentos livres. O diabo continua sendo diabo. A maneira que o diabo trabalha não mudou. Aliás, eu quero falar uma coisa para você nessa noite. Deus não brinca não, hein? Deus não brinca não. Deus é o Todo-Poderoso, misericordioso, perdoador, galardoador, deu a vida por nós, mas Deus é justo e fogo consumidor. Não pense você que você vai fazer do jeito que você quer e Deus vai aceitar você do jeito que você é. Ele recebe você para te transformar. Quanto tempo que você passa nesse aparelho por dia? Ou melhor, quanto tempo você deixa seu filho nesse aparelho por dia? Até que horas da madrugada o seu filho fica deixando lixo entrar no coração dele que está aqui? Deus não brinca de ser Deus. O diabo não mudou. E o diabo não brinca de ser diabo desde lá do jardim. Quando ele falou com Eva, come do fruto, que você vai ser igual a Deus. Qual que é o foco de Satanás? Desviar os seus olhos de Jesus. O foco dele é tirar os seus olhos de Jesus e colocar nas circunstâncias. Se ele conseguir tirar os seus olhos de Jesus e colocar nas circunstâncias, ele venceu. Ou ele está vencendo, mas você pode retomar a direção da sua vida, o governo da sua vida. Porque Jesus não voltou ainda, tem chance ainda. É como Pedro. Pedro, quando ele viu Jesus naquela tempestade andando por sobre as águas, ele disse, mestre, é você? Se for o Senhor, deixa eu ir até você. Jesus disse, venha Pedro. Ele começou a andar por sobre as águas, mas quando ele ainda estava olhando para os olhos de Jesus, ele andou por sobre as águas, mas quando ele olhou a circunstância, ele afundou. Mas Jesus ainda o resgatou. Quero falar para você, se você estiver afundando, a mão de Jesus ainda está aqui para te levantar e te colocar no barco junto com Ele. Não, você tem que viver Jesus. Deus não brinca de ser Deus. O diabo não brinca de ser diabo. Mas nós estamos brincando de ser crente. Nós estamos vivendo as concupiscências, os pecados domésticos, os pecados, uma palavra que eu vou usar, esqueci a palavra aqui, o adjetivo agora. Isso, obrigado pastor Jete. Pecado de estimação, como se fosse um pet. Sabe que tem gente que tem pecado de estimação como um pet? Acaricia ele, dá comidinha a ele, leva ele para passear, compra roupinha para ele, vai cuidando do pecadinho, todo dia vai alimentando o pecadinho. Concupiscência. Cristão brincando de ser cristão. Vem aqui, entra na igreja, está com a mão dada com a mulher, mas sai lá fora, vira um cavalo. A mulher está aqui,
do lado aqui no marido, sai lá fora, vira uma mula. Misericórdia. Eu estou dentro da igreja, eu sirvo Jesus, mas aquela pessoa não me desce. Não vou com a cara daquela pessoa. Sabe aquela mulher mais carinhosa que fala assim: "Ô Deus, leva esse traço desse meu marido, eu quero casar de novo, eu não quero ele mais não." Brincando de ser crente, brincando de ser cristão. Deus não brinca de ser Deus, o diabo não brinca de ser diabo, e a igreja brinca de ser igreja. Nós precisamos parar com isso. Nós precisamos criar vergonha na nossa cara. Nós precisamos ter uma vida de obediência e cativa a palavra do Senhor, os princípios e fundamentos da palavra de Deus, mas não só conhecê-lo, praticá-lo. Sabe, pessoas que levam as outras pessoas ao seu egocentrismo, ao egoísmo. Se você está escutando palavras que levam você a aumentar o seu eu, sai fora. Se a palavra não te levar a cuidar da viúva, do órfão, do estrangeiro e do próximo, sai fora, que não é de Deus. Nós temos que estar com foco centrado na palavra de Deus. E como que a gente conhece a palavra de Deus? A cada dia, com intimidade, com relacionamento. Sabe, nós precisamos conhecer Jesus. Jesus te conhece, mas você conhece Ele? Se Jesus vir aqui, te encontrar aqui na rua, você vai reconhecer Ele? Eu lembro de umas mensagens da pastora Luciana, os irmãos indo para o caminho de Emaús com Jesus, não reconhecendo Ele, caminhando junto do lado dele. Jesus sabia quem era eles, mas eles não sabiam quem era o Senhor. Se Jesus te encontrar agora, face a face, você vai saber: é o Senhor, eu te recebo. Ai Senhor, não sei o que eu vou fazer. Será que você vai reconhecer Ele? Ele sabe quem é você, mas você sabe quem é Ele? Então quero te ensinar algo. Quer conhecer Jesus? Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. 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 Não pare até saber quem é Jesus e quem é o Evangelho. Quando você descobrir quem é Jesus e qual o propósito do Evangelho, ouse abrir a Bíblia em outro lugar. Ouse. Mas não faça nada até conhecer verdadeiramente quem é o seu Senhor e seu Salvador, que vive e vai voltar para nos buscar. Primeiro nível, intimidade, que revela propósito com intimidade. Segundo nível, discípulos fiéis que estão em crescimento. Terceiro nível, multidão. Só consegue ouvir o trovão. Só consegue ouvir: tem guerra, é normal. Teve a pandemia, é normal. Tá molestando as mulheres, é normal. Tem assassinato, é normal. Isso é desde quando o mundo é mundo, isso é normal. As pessoas que tudo está acontecendo é normal. As pessoas que não conseguem mais discernir os seus dias, porque estão sendo furtados e deturpados dos seus dias para derramar a glória de Deus, para derramar intimidade, mas preferem ficar maratonando série, preferem ficar vendo um tanto de coisa. Eu não estou falando que você não deve fazer essas coisas, mas se buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe o que está acontecendo? Sabe essas pessoas que escutam a voz de Deus como trovão? São as pessoas que deixam tanto de lixo entrar no seu coração e na sua alma. Que tanto de lixo que está dentro de nós. Se a gente pudesse fazer uma revista em nós, se a gente tivesse coragem
e falar assim: Jesus, passe em revista na minha vida agora e fala tudo que está de ruim, que eu quero melhorar. Quantas toneladas de lixo ia sair de dentro de nós? Porque o que você está permitindo os seus olhos verem? O que você está permitindo os seus ouvidos ouvirem? O que você está permitindo as suas mãos tocarem? O que você está permitindo envolver com o seu corpo? Que tipo de lixo que está dentro de nós? Eu fico pensando que a gente tem que fazer algumas faxinas na nossa vida. Vou falar uma coisa para você. Você me permite lá na sua casa sair daqui do culto e ver o seu guarda-roupa? A sua casa diz muito sobre quem você é. Eu falo, você pode ir lá na minha casa agora, o meu guarda-roupa está tudo arrumado, tudo certo, tudo no lugar, tudo corretamente posicionado. Eu sei aonde está aquela blusa, eu sei onde está aquele tênis, eu sei onde está aquela meia, eu sei onde está isso, eu sei onde está aquilo, eu sei onde está a minha toalha de banho. Tudo meu é organizado. Você pode ir lá. Mas, se eu for lá, será que tem algumas coisas em cima do guarda-roupa empoeirado que tem um ano que você não limpa? Será que tem alguma coisa lá debaixo da cama que já deveria ter jogado fora e você não jogou ainda e está guardando lixo? Deixa eu falar uma coisa para você. Lá na minha casa, eu tenho 27 anos de casado com a pastora Lucimar. Eu passo as minhas roupas e passo roupa dela também. Vamos para o culto, passa a minha roupa, passa a roupa dela. Não quer dizer que ela não faça para mim. Eu lavo vasilha, eu lavo roupa, eu arrumo a casa. Eu só não sei cozinhar, pastor Luciano. Não, pastor Luciano, mas não impede para ela arrumar a sua casa, não. Mas eu vou, se você precisar. Eu arrumo casa, eu lavo roupa, pastor Ligiane. Eu lavo vasilha, eu passo roupa. Agora tem um tanto de homem que não ajuda a mulher. Olha para mim não, pastor Hélio. Né? Olha para mim não, pastor Jet. Tem gente olhando para mim assim: eu vou te pegar quando sair lá fora. Você está me prejudicando aqui, pastor. Isso não quer dizer que a pastora não faz, a minha esposa não faz, ela faz tudo com excelência. Mas o que custa eu estar lá dentro de casa e ajudar ela? Ninguém organiza nada sozinho. Primeiro nós precisamos de Deus. Depois nós precisamos do próximo. Que tipo de faxina você está precisando de fazer no seu interior, na sua casa? Começa pela sua casa. Começa organizando os cômodos, começa lavando as vasilhas. Sabe? Começa colocando as coisas em ordem. Depois que você organizar a sua casa, começa a fazer uma faxina no seu interior. Começa a fazer uma faxina no seu coração, na sua mente, na sua língua, nos seus olhos. Tem um tanto de gente precisando fazer uma faxina na língua, não tem? Ei, Deus, aleluia. Fala, Deus. Né? Aleluia. O terceiro nível é aquele que tudo é normal. Isso aí, normal. Tudo é normal. A guerra lá na Ucrânia. Vai morrer umas poucas pessoas lá. Você viu, assassinou tanto, teve um terremoto, teve um maremoto, teve um maremoto, teve uma catástrofe. É normal. Sinais de que Jesus está voltando. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vira para o seu irmão e fala assim para ele, aponta o dedo de profeta para ele. Fala assim: Jesus está voltando. Fala: ainda dá tempo. Faça a faxina que você precisa fazer. Não fica de fora não. Fala para ele: faça a faxina no seu casamento. Faça a faxina na educação dos seus filhos. Faça a faxina no relacionamento dentro da igreja. Faça a faxina no relacionamento com seus vizinhos. Faça a faxina no seu coração, na sua mente, no seu corpo físico, no seu corpo espiritual. Faça uma faxina. Tem vanish que limpa tudo, né? Não é? Tem um vanish aí que limpa tudo, não é verdade? Sabe qual que é o vanish celestial? O sangue de Jesus. Esse sangue limpa qualquer coisa. O louvor pode subir.
eu quero falar para vocês algumas coisas. Se Jesus está voltando, é prova que o amor de muitos estão se esfriando. Mas presta atenção no que eu vou falar com você aqui. O amor de muitos não é o amor de todos. Eu vou repetir. O amor de muitos não é o amor de todos. Ainda tem gente que tem chama aqui dentro. Ainda tem gente que tem glória aqui dentro. Ainda tem gente que tem temor aqui dentro. Se Jesus está voltando, significa que o mundo vai acabar. Repita para mim assim, repita comigo: o mundo vai acabar. Está com medo? Fala comigo: o mundo vai acabar. Fala: o mundo vai acabar. Fala: o mundo vai acabar. Vira para o seu irmão e fala: o mundo vai acabar. Mas deixa eu te dar uma notícia: o mundo só vai acabar para o mundo. Porque para a igreja é novos céus e nova terra. Para a igreja é novos céus e nova terra. A nova Jerusalém está preparada para nós. O mundo só vai acabar para o mundo. Jesus está voltando para nós. É novos céus e nova terra. Aleluia! Oh glória! O mundo ouviu um trovão. Aponta para a multidão que não quer compromisso, mas só quer o benefício. Os discípulos ouviram a voz como um anjo. Aponta para uma constância e crescimento espiritual. Jesus sabia que era o Pai para o qual o propósito era aquela voz. Aponta para a plenitude de Cristo em nós. Eu vou repetir. Aponta para a plenitude de Cristo em nós. Pastor, então como que eu vou discernir a voz do Todo-Poderoso? Como que eu vou saber se é Ele que está falando comigo? Só tem um jeito. Quando você estiver tão junto dEle, e você poder dizer igual Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Coloque sobre os seus pés, em o nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Oh glória! Glória a Jesus. Aleluia. Feche seus olhos. A voz, a luz do sol se anjo apagou, e o trovão. O amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender o que ele pôde vencer naquela cruz. Feche seus olhos e adore. Aleluia. Santo é o Senhor. Jesus está voltando. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O amor se levantou naquela cruz. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro
ressuscitou em glória, Ele vem, te esperamos. E Ele venceu. E Ele venceu a morte, Ressuscitou. ressuscitou em glória, Ele vem. Te esperamos, Senhor. Te esperamos. Oh, aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Eu queria chamar você até o altar, para que nós possamos orar junto. Você que quer mais de Deus, você conhecer a voz de Deus, você que quer entender mais quem Ele é, sai do seu lugar, vem até o altar. Vamos orar juntos, vamos adorar juntos. Te convido, vem até o altar. Vem até o altar. Ele ressuscitou, Ele está aqui, a presença dEle é real neste lugar. Eu te convido, vem mais próximo, vem para mais, vem por mais, vem para mais, vem por mais dEle. A luz do sol se apagou, o amor se entregou à cruz. Você precisa ouvir a voz do Todo-Poderoso. Sai do seu lugar, vem até o altar. Você precisa de ter atitude, tem atitude, venha. Como Ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas vozes, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, da morte ressurgiu pra sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória, e Ele vem. Te esperamos, e Ele venceu a morte, ressuscitou em glória, e Ele vem. Te esperamos. Será que você pode cantar essa verdade sem os instrumentos? Toda a igreja, você pode cantar. Ele venceu a morte. Vamos lá? Ele venceu. Cante, só as vozes. a Ressuscitou morte, em glória. Ressuscitou em Ele vem. glória, e Ele vem. Te esperamos, Jesus. Te esperamos. Vamos lá, toda a igreja. 1, 2, 3. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória, e Ele vem. Te esperamos. Aleluia. E Ele venceu a morte, ressuscitou. Vem, te esperamos. Aleluia. Eu quero orar por você. Oh, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Xaranabá, Carassoranabá. Jesus. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor, Pai, venha trabalhar agora em todo pensamento livre, e coloca cada pensamento livre cativo à palavra do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, tira todo mundo da margem, Senhor, tira todo mundo da multidão. A multidão só vem, ó Deus, para o benefício,
mas coloque aqueles, ó Pai, nos teus pés, Senhor. Coloque cada um nos teus pés, Deus. Em o nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que nós tenhamos o entendimento que o Senhor está voltando, e que cada um, ó Pai, possa ter a responsabilidade de saber que precisamos ter uma vida de santidade, para que o Senhor venha das nuvens e que nós venhamos a subir com o Senhor em glória. O Senhor está voltando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero pedir que o Senhor, ó Pai, faça agora uma limpeza espiritual, Senhor, no interior de cada um, ó Pai. Vai jogando agora todo o lixo, vai jogando todo o lixo fora, vai limpando com o teu sangue, vai limpando com o teu sangue a mente, o coração, o corpo físico, vai limpando com o teu sangue, ó Pai, os olhos, os ouvidos, a língua, vai limpando com o teu sangue, ó Pai, vai limpando todo pensamento impuro, vai limpando o corpo, ó Deus, do pecado. Se porventura esse corpo, ó Pai, prostituiu, pecou, Senhor, vai limpando agora, vai trazendo agora em santidade, vai colocando agora, ó Pai, um corpo santo, uma veste nova, uma sandália nos pés, um anel no dedo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida aqui presente, cada família aqui representada, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Senhor, derrama da tua unção, da tua autoridade, do teu poder, que nós, Pai, não possamos ser, ó Pai, aqueles que ouçam o trovão, que nós não possamos ser aqueles que escutam a voz de anjo já é bom, mas que nós possamos entender qual é a verdadeira voz do Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais. Papai, papai, abre, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos te ouvir e te obedecer. Abençoe, abençoe, abençoe agora aquele que está em casa, abençoe agora aquele que está aqui, em o nome de Jesus. Cada família aqui representada, derrame do teu sangue do alto da cabeça, a planta dos pés, em o nome de Jesus. Aleluia. Ele venceu a morte, ressuscitou.